diz as Escrituras que os filhos de Deus, eles são dirigidos pelo Espírito de Deus. Aí está uma grande chave. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Onde deve estar o ouvido do Filho de Deus? O ouvido do Filho de Deus tem que estar em prestar atenção o que o Espírito diz. Ele deve estar atento às direções do Espírito Santo. Aí está a atenção dos filhos de Deus. Atentar para que o Espírito diz, que o Espírito fala. E o local de onde ele fala é pela palavra. E a palavra nós sabemos que representa Jesus Cristo. Por isso que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. É o Espírito que sai da palavra. Está dizendo aonde devemos fundamentar a nossa fé. Nossa fé deve estar fundamentada na palavra, em Cristo. Paulo diz, eu largo tudo pelo conhecimento de Cristo. E esse conhecimento só pode ser dado através da palavra, ela é o fundamento. Não é de religião, não é de instituição religiosa. Você pode passar 60 anos numa instituição religiosa e ser um mero ouvidor de sermões, de homílias. E não aprender a ouvir ao Espírito Santo. Nem saber que o Espírito Santo existe. Porque é posto tantas noções, tantas coisas na cabeça. Noções de homens, opiniões de homens. Que a voz do Espírito Santo fica sufocada. Não se ouve a voz do Espírito Santo. O resultado, não aparecem os filhos de Deus. Os filhos de Deus ficam escondidos. Eles não aparecem porque eles estão ouvindo opiniões de homens, teologias de homens, teorias de homens. A sua base são as vozes do mundo, as vozes dos homens. E coloca palavras bonitas de homens ilustres. E aí a voz do Espírito Santo não aparece. Resultado, não aparecem os filhos de Deus na terra. Então nós temos que olhar as nossas prioridades. A prioridade da nossa fé não é a instituição religiosa. A prioridade de nossa fé não é a instituição religiosa. Não é 4 paredes. Não somos levados a matadouros em 4 paredes, que nem ovelhas, que nem bois. Deus quer um relacionamento pessoal. Felizmente, os cristãos hoje estão descobrindo isso. Não é um relacionamento institucional, de instituições religiosas. O relacionamento com Deus é um relacionamento pessoal. Você e seu Deus. Você deve saber que Deus atende e responde às orações. Você deve saber que Ele é galardoador dos que o buscam e daqueles que sabem que Ele existe.
Esses são os que aprenderam a ficar em pé diante de Deus. O homem criou as instituições e o diabo aplaudiu. E nas instituições o homem está engaiolado. E ali ele vai aprender doutrinas de homens, como aconteceu até hoje. Em nossos dias, graças a Deus, o Evangelho está sendo difundido. E a palavra de Jesus Cristo está se expandindo com clareza. Isso vai trazer a libertação das instituições religiosas, com seus dogmas, com suas doutrinas, com seus ensinamentos. E vai aparecer os filhos de Deus, que tem uma característica, são dirigidos pelo Espírito de Deus. Aprenderam a fonte, o lugar de onde o Espírito Santo fala, as Escrituras Sagradas. Satanás fez isso, desfocou, tirou o foco de onde se ouve a palavra do Espírito Santo e colocou nas instituições religiosas e produziu o religioso. O grande fator de nossa época foi a descoberta do religioso, o produto das instituições religiosas, o religioso, aquele que não aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo, nem sequer sabe da existência do Espírito Santo, nem sabe como ele atua. O conhecimento dele está baseado nas opiniões, ideias e ideologias de homens, que são transmitidas pelas instituições religiosas. E ele fica mantido como num curral, entre quatro paredes, recebendo aquela alimentação de homens, ideias de homens, conceitos de homens, ensinamento de homens. Aí o aparecimento dos filhos de Deus fica adiado. Satanás encontrou esse caminho, produziram o religioso, não produziram os filhos de Deus. Esse é o resultado das instituições religiosas. Eles querem fazer grandes igrejas, grandes catedrais. Resultado, aparece o religioso muito forte. Mas Deus não quer religioso. Deus quer filhos de Deus. Homens que aprenderam a ouvir o Espírito Santo. Homens que aprenderam a dar valor às Escrituras Sagradas. Homens que aprenderam que as Escrituras Sagradas é ali o lugar onde Deus habita. Não na instituição religiosa. Deus habita na Escritura Sagrada e Deus habita nos filhos de Deus. Dois lugares seguros onde Deus habita, nas Escrituras Sagradas e nos filhos de Deus. Nossa época é extraordinária. A palavra de Deus está sendo edificada. A palavra de Deus está ficando clara. O diabo não vai ter como nos enganar. Agora descobriu-se o religioso. O grande engano. O religioso, produto de instituições religiosas, filho da instituição religiosa, de ensinamentos e dogmas humanos. O religioso hoje é um fato descoberto. E as instituições religiosas é outro fato descoberto. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. O fundamento deles é a Escritura Sagrada.
Essa é a grande descoberta de nossa época. Agora descortina-se um outro tempo, um outro momento na vida cristã, no cristianismo, a descoberta dos filhos de Deus, que Paulo diz que a natureza espera ansiosamente com uma grande expectação. Aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, aqueles que descobriram que o seu fundamento é as Escrituras Sagradas, não as instituições religiosas que produzem o outro lado, o religioso. É uma boa nova, né? Senhor nosso Deus, nós vamos nos unir agora a nossa fé diante da tua palavra, no nome poderoso de Jesus Cristo. Ele disse: tudo que pedirmos nesse nome nos seria feito. Nós quebramos toda a força do engano em nossa vida. Nós quebramos todas as obras do diabo em nossa vida, nesse poderoso nome. E quebramos todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, todo espírito de vício. Saia da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Nos declaramos livres, porque está escrito, Senhor: conhecereis a verdade, a palavra de Deus, e sereis livres. É a tua palavra que vai nos trazer a liberdade e a libertação de todas as obras do diabo, de espírito de engano, espírito de enfermidade, espírito de morte, espírito de pobreza, de miséria. Sai da nossa vida em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa é a nossa fé, a fé que vence o mundo.